Fala galera, tudo beleza? Vem chegando então que essa é a aula de número 3 da nossa playlist de geradores. Nessa aula de hoje você vai ver isso aqui, ó, equação do gerador, gerador em curto-circuito e curva característica do gerador, que é o nosso gráfico aqui. Tá legal? Nessa aula então, essa é a aula de número 3, pessoal. Essa é a aula de número 3. Eu vou deixar um card aqui em cima para a aula de número 1, porque nessa aula a gente começa os cálculos. E a aula 1 e a aula 2 foi bastante conceito. Se você começou desde a aula 1, vai fazer muito mais sentido tudo que a gente vai ver aqui, tá bom? Bem, equação do gerador é a expressão que fornece a tensão, o nosso U, né, professor? Isso. Entre os terminais do gerador em função da intensidade I da corrente que o percorre. Beleza, professor? Então, essa aqui é a expressão. Eu mostrei para vocês, né, no experimento da aula 2, justamente essas 4 grandezas, né? Essa aqui a gente mediu, acho que estava dando 2,5, né, nas pilhas. Tinha a força eletromotriz das duas pilhas, que eram 3 volts. Tinha a corrente elétrica que estava passando ali, que era 0,3. Se eu substituir esses 3 valores aqui, eu calculo quanto vale ali a resistência daquele conjunto de pilhas ali. Isso, você calcula, tá bom? Então, conhecidos 3 valores, eu consigo determinar um próximo, né, professor? Isso. Lembra também que eu falei para vocês que no gerador, quando ele é ideal, perfeito, né, professor? Isso existe aqui no campo das nossas ideias. Sim. Ele não tem resistência interna, né, professor? Não. Aí o que acontece? Isso aqui é 0, 0 vezes I, 0, né, professor? Isso aqui morre. E o U é igual a E. Sim, conforme nós já sabíamos. Lembra também que a DDP nos terminais de um gerador que não está sendo percorrido por corrente elétrica é justamente a sua força eletromotriz? Mesmo raciocínio, se esse I for 0, se ele não estiver sendo usado para nada, o I é 0, 0 vezes R é 0. Então, essas duas coisas têm que ser iguais. Tem que ser, pessoal. A DDP que eu estiver medindo ali é a própria força eletromotriz nos terminais do bicho. Tá legal? Tá vendo como faz sentido olhar para essa equação agora sabendo um pouquinho mais de conceito, de teoria? Dizemos que um gerador está em circuito aberto quando ele não estiver sendo usado, tá? Um circuito aberto, chave aberta, tudo assim, gerador aberto, em eletrodinâmica, em eletricidade, tudo estiver aberto porque não está sendo percorrido por corrente elétrica, professor? Não, tá? E quando está fechado é porque está sendo percorrido por corrente elétrica. Fechei a chave, está passando corrente. Abri a chave, não tá. Fechei o gerador, tá passando corrente. Abri, não tá. Enfim, sempre nessa vibe, tá? Então dizemos que um gerador está em circuito aberto quando não está sendo percorrido por corrente elétrica e o nosso I vale 0. Bom, gerador em curto-circuito. Quando o gerador estiver em curto-circuito, olha para cá, ó. Dizemos que um gerador está curto-circuitado ou está em curto-circuito quando seus terminais estão interligados por um fio de resistência elétrica desprezível, né, pessoal? Isso. Então, pegou ali um fio, a resistência dele é tão baixa, que pode ser considerada desprezível, sim. E você vai dar um curto no gerador. Você vai ligar só esse fio liso, só esse fio puro no terminal positivo e no terminal negativo. A corrente que vai passar por ali, professor, vai ser insana, né, cara? Isso, vai ser muito alta. Pode ser que esse fio não aguente e pegue fogo, sabe? Pode ser que o gerador aqueça tanto, mas tanto, que tenha vazamento de ácidos, tem acidentes. Então, eu ia fazer até esse experimento aqui para vocês, mas achei melhor não, porque depois as crianças querem fazer isso em casa também, é uma confusão danada. Aí chegou a mensagem aqui para mim, melhor não. Nada que eu faça envolvendo eletricidade, eu já falei isso várias vezes, aqui no canal, não replique em casa. Se for de ótica, de ondas, de outras matérias, pode fazer, mas de eletricidade e eletromagnetismo, não, tá? Bora, volta para cá. Então a gente tem aqui o nosso gerador, vocês já sabem, né, o símbolo do gerador, já sabe o sentido da corrente no gerador. Liguei aqui um fio que a resistência dele é desprezível, R igual a 0. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a nossa DDP nos terminais aqui também vai ser 0. E no que isso implica? Olha para cá, pô. Como assim? Tu vai botar 0 aqui, ó. Bota o 0 aqui. Como é que vai ficar? 0 igual a E menos RI. Passo RI para o outro lado positivo, né, professor? Isso, vai ficar R vezes I igual a E. Jogo o R para cá dividindo, acabou. Acabei de encontrar a corrente de curto-circuito que vai atravessar o nosso gerador. Na prática, o que está acontecendo ali? Está passando uma corrente muito alta ali dentro. A corrente de curto, ela é muito alta, porque esse valor costuma ser muito baixo num gerador, né, real e bom, né? Esse valor é muito baixo. Então, quando eu fizer essa divisão, isso vai dar muito alto, né, professor? Vai dar um valor alto de corrente de curto-circuito. A gente vai fazer alguns cálculos aqui, daqui a pouco vocês vão ver, tá? Ou seja, como a DDP vale 0, se liga, se a DDP vale 0,
toda a energia que está sendo gerada aqui, toda a força eletromotriz, ou seja, os joules que são cedidos, por exemplo, se fosse uma pilha, 1,5 volts, 1,5 joules para cada coulomb de carga que está atravessando ali, né, pessoal? Isso. Os joules que estão sendo cedidos estão todos concentrados aqui. E é por isso que esse troço pode aquecer muito e acabar focando tudo, né, pessoal? Tá? No fim das contas, é isso que está acontecendo. E o que você precisa saber? Que quando você tiver que calcular a corrente de curto-circuito de um gerador, você vai receber ou vai ser dado para você, tá? Esses dois valores, essas duas grandezas. A força eletromotriz dele e a sua resistência interna. Conhecidos esses dois valores, eu calculo a corrente de curto-circuito. Tá legal? Quero que vocês olhem para cá e vejam que isso aqui é uma expressão que nada mais é do que uma equação do primeiro grau, né, professor? Isso. Aqui é 1, né, professor? Isso. Esse valor não muda, esse valor aqui são parâmetros que não mudam, esses dois valores aqui, tá? Constantes, né, professor? Isso. Esses dois parâmetros não mudam e quem muda aqui é o i. Então, mudando o i, eu vou ter um resultado diferente lá. Você vai. Se eu digo que aqui vale 10 e aqui vale 1 e o i também vale 1, 1 vezes 1, 1. 10 menos 1, achei 9 volts lá, professor. Beleza. Agora, se eu digo para você que aqui vale 10 e aqui não vale 1 não, agora o i vale 3. Eita, professor, 3 vezes, o r vale 1 ainda. 3 vezes 1, 3. Quando eu fizer 10 menos 3 vai dar 7 volts. Caiu lá, professor. Isso. Aumentando aqui, vai cair lá. Montando um gráfico disso, não é um gráfico difícil. O gráfico de uma equação do primeiro grau é uma linha reta, né, professor? Isso, uma linha reta, tá legal? E aí a gente vai chamar isso de curva característica do gerador, ou análise gráfica do gerador, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, ó. O que está sendo mostrado aqui é essa expressão aqui, é o esboço desse gráfico, professor. Isso, tá? Veja, até botei a expressão aqui, ó. Veja, se eu coloco aqui 0, se eu coloco 0 no lugar do i, ou seja, quando o eixo i aqui, o eixo das abscissas, vale 0, sim. 0 vezes r, 0. O igual a e, sim. Então, o resultado que eu tenho aqui, ó, quando o i vale 0, o u é igual a e. Ou seja, esse ponto no eixo das ordenadas, onde a gente toca aqui, esse é o valor da força eletromotriz do gerador num gráfico da curva característica do gerador. Sim. Tá? Tem dificuldade com essa parte de matemática, função, professor, nunca gostei disso. Não, beleza. Então, só se liga nisso. Esse pontinho aqui não é qualquer pontinho. Aonde essa reta toca o eixo, esse eixo vertical, essa aqui é a força eletromotriz do bicho. Beleza? Beleza. Não é qualquer U não, né, professor? Não, não é qualquer DDP que eu tô afim, não. Não, é a força eletromotriz dele. É o que ele está sendo percorrido, quando ele não está sendo percorrido por corrente nenhuma, né, professor? Isso, é a própria força eletromotriz. Valeu? E quando eu tenho U igual a 0, ou seja, se eu desço para 0, qual é o valor que eu vou ter aqui? A gente acabou de fazer isso. Quando U vale 0, eu vou ter uma corrente de curto-circuito ali, professor. Então esse pontinho aqui, onde essa reta toca esse eixo aqui, horizontal, não é qualquer ponto. É qualquer valor de corrente, professor. Deu na telha aqui, é o que eu estava lendo. Não, é a corrente de curto-circuito. Não é qualquer valor de corrente. Tá bom? Então, sabendo esses dois pontos, eu consigo calcular a resistência interna. Sabendo esse e a resistência interna, que são parâmetros que não mudam, para cada valor de corrente elétrica eu vou encontrar uma DDP ali diferente, né, professor? É isso aí. Veja se você quer notar alguma coisa, printar o quadro. Pronto, pessoal, vem para cá então, que a gente vai fazer nosso primeiro exercício. São 3 que eu trago para a gente hoje. Vamos lá. Exemplo 1. Um gerador elétrico possui força eletromotriz 30 volts e resistência interna 2 ohms. Determine a tensão, ou seja, a DDP-U ali, né, professor? Isso. Nos seus terminais, quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Então vamos lá. Equação do gerador, vem comigo para cá. U é igual a E menos Rzinho vezes I. Se você tiver na dúvida, esquecer se aqui era menos ou mais, é só você lembrar do que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Esse valor, professor, sempre vai ser menor que esse. Sim. Então não tem cabimento você somar essas duas coisas que você vai encontrar um valor maior, né, professor? Isso. Tá? Vamos lá. No lugar do E, entra o 30 menos. No lugar do Rzinho, a gente coloca o 2
e o I vale 5. Primeira multiplicação, né, pessoal? Vocês sabem disso. Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a subtração. Então, repete o U, repete o 30, menos 2 vezes 5 aqui vai dar 10. E quando eu fizer 30 menos 10, eu acho 20 volts. Tranquilinho, né? B. A intensidade de corrente elétrica que o atravessa quando a tensão em seus terminais é de 12 volts. Novamente, a equação do gerador, vou botar aqui embaixo, U é igual a E menos Rzinho vezes I. Só que agora, no lugar, eu não tenho I, tá ao contrário, né, pessoal? Isso. Agora, no lugar do U, eu vou botar 12. Então, coloco 12 aqui. O valor da força eletromotriz não muda, né, pessoal? Não, continua 30. Sua resistência interna também não, né, pessoal? Não, sua resistência interna continua 2. E a gente vai encontrar agora o valor do I. Nessa parte aqui, dependendo do traquejo que você tenha com matemática, você pode ficar um pouco perdido, mas faça desse jeito que eu vou fazer aqui, que vai dar sempre certo. Aqui é menos, tá vendo? E vai ser sempre menos, cada fórmula, né, pessoal? Isso. Então aqui é menos 2i. Eu vou pegar esse menos 2i, que é negativo, vou passar para lá o quê? Positivo, né, pessoal? É, positivo. 2i igual. Deixa o 30 aqui. E o 12, que já estava desse lado, que é positivo, vai passar para cá, negativo. Pronto. Então agora é só subtrair esses dois. 30 menos 12 vai dar 18. E pega, deixa eu repetir aqui, 2i igual a 18. E então vai ser igual. Pega o 2 que está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Beleza. 9 amperes é a nossa resposta. Véi, letra C. A intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. Curto-circuito, professor, você falou que é ICC, né? É, ou só IC, tá? Se você quiser economizar, não precisa botar ICC, bota IC. Corrente de curto, né? Isso. É igual a E sobre Rzinho. Sim, conhecido esses dois, eu consigo calcular a corrente de curto-circuito numa boa. Bem, o valor do E é 30, o valor do Rzinho é 2. 30 dividido por 2, 15 amperes. Perfeito. Por último, a leitura de um voltímetro ideal ligado entre os terminais do gerador. Tá vendo, cara? Isso aqui a gente viu desde o início, né? Me diz, o que o voltímetro te indica quando você liga eles nos terminais de um gerador em que esse gerador não está sendo utilizado para nada, né, pessoal? Isso, ele está em circuito aberto, ele não está sendo percorrido por corrente elétrica, eu quero medir o quê? A gente está medindo a DDP nos seus terminais, isso, que vai ser a sua força eletromotriz, desse jeito, tá legal? Então a leitura vai ser U igual a E, que é igual a 30 volts. Valeu? Printa que tem mais duas pra gente. Bem, pessoal, vamos finalizar essa aula então. Já está aqui o nosso último quadro, em que eu trago mais 2 exemplos clássicos que você vai encontrar em todas as apostilas, todos os livros de física, teu professor vai cobrar isso, tá? Vejam, a curva característica, exemplo 2. A curva característica de um gerador é mostrada na figura seguinte, tá ali. Aí o que eu quero que você lembre, o que você precisa lembrar, o que teu professor quer que você se ligue quando você olha para esse gráfico. É o gráfico da curva característica do gerador. Isso. Aquele 24 ali não é qualquer valor. Aquele 24 é a força eletromotriz do bicho. É. Beleza. E aonde essa reta toca aqui, esse I também não é qualquer I. É a corrente de curto-circuito. Então é isso, tá? Que a banca do teu concurso, ou que o teu professor espera, caiu na UERJ. Isso aqui, às vezes, assim, nos concursos é um pouco mais raro aparecer, mas tem alguns vestibulares que ainda cobram, alguns concursos militares. Vamos lá, então aqui 24 e 4. Esse 4 é o ICC e esse 24 é o E. Perfeito. Então, quando ele bota assim, ó, determine a força eletromotriz, já está determinada. A força eletromotriz é 24, né, pessoal? Isso. 24 volts, que é justamente onde essa reta toca esse eixo vertical. Aquela ali é a força eletromotriz. A resistência interna e a intensidade de corrente de curto-circuito. A intensidade de corrente de curto-circuito já está determinada, né, pessoal? Isso não é qualquer valor, é onde essa reta toca aqui o eixo horizontal, sim. Perfeito. Para finalizar, a gente aplica aquela equaçãozinha que estava aqui, né? ICC, professor, isso. Corrente de curto-circuito é igual a E sobre Rzinho. E a gente determina, então, a resistência interna e finaliza a questão de uma boa, tá? Bem simplesinho, né? Bota 4 aqui. Bota no lugar do E o 24.
Aí aqui, ó, aqui é só trocar de lugar, ou se você preferir, se ficar mais fácil para você, tu multiplica cruzado. Professor, eu não peguei a visão que é só trocar de lugar. Multiplica cruzado, cara. 4 vezes Rzinho é igual a 24 vezes 1. 24. Tá? Vai chegar no mesmo resultado, vai. Rzinho, então, vai ser igual a 24 dividido por 4. 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, 24. Pronto, vamos para lá. Qual a força eletromotriz do gerador que tem a seguinte curva característica? Bom, tá vendo que essa reta não chegou a tocar lá em cima? Não, né, professor? Aí é que tá a graça, né? Aí é que tá a graça. Se eu estivesse tocando, seria igual a essa, a gente ia olhar e ia responder. Não tá. E aí, o que eu faço da minha vida? Você vai aplicar aqui, normalmente, a equação do gerador. Veja, U igual a E menos Rzinho vezes I. Nós vamos aplicar a equação do gerador duas vezes. U igual a E menos Rzinho vezes I. Para a primeira equação, você vai usar um par ordenado. E para a outra, o outro par ordenado. Ou seja, trocando em miúdos. Para uma delas, eu vou pegar aqui, olha, o U valendo. Perceba que esse U aqui não é o E, né, pessoal? Não. Esse 30 não é o E. O E vai ser onde essa reta tocar ali em cima, tá? Eu desconheço. Então, você vai colocar no lugar do U, o 30, tá? E você vai colocar no lugar do I o par ordenado dele, o 2. Aí a coisa vai ficar assim, ó. 30 é igual a E menos Rzinho vezes 3, não. Vezes 2. Foi que foi? Parei aí. Mesma coisa lá. Saquei, pessoal. Bota esse aqui no lugar do U. E no lugar do I agora eu boto o 4. Sim. Então vai ficar 10 é igual a E menos Rzinho vezes 4. Show de bola. Agora eu quero que vocês percebam que tem como substituir uma equação na outra. Veja, a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Tá vendo que aqui é negativo? Vai passar para o outro lado positivo, né, pessoal? 2R mais 30 é igual a força eletromotriz E. Ou seja, a força eletromotriz eu ainda não sei quanto vale, mas eu sei que ela é 2Rzinho mais 30. Sim, você sabe. Da mesma maneira, eu vou fazer isso aqui, ó. Passa para cá somando, né, pessoal? Isso, 4Rzinho mais 10 é igual a força eletromotriz E. Ou seja, a força eletromotriz ela é igual a 2Rzinho mais 30, mas ela também é igual a 4Rzinho mais 10. Ou seja, essas duas equações são iguais, né, pessoal? São. Então, aí acabou a questão, acabou. 2Rzinho mais 30 é igual a 4Rzinho mais 10. Vamos passar R para um lado, o número para o outro, né? Vai ficar aqui. Pega esse cara aqui, passa para lá e pega o 10 e traz para cá. 30 menos 10 vai ser igual a 4Rzinho menos, que é mais, né? Falar menos. Menos 2Rzinho. Tá legal. Isso aqui vai dar 20, né? Beleza? Aqui dá 2R. Quando dividir os dois vai dar 10, né, pessoal? Isso. 20 dividido por 2. Tá multiplicando, vem para cá dividindo, né? 10 é o nosso valor do Rzinho. Beleza. Agora que eu sei que o Rzinho vale 10, eu consigo substituir ele em qualquer uma das duas e determinar o valor do E. Pode ser essa aqui, pode ser a primeira aqui. 2 vezes Rzinho, que é 10, mais 30 é igual a E. Perfeito. Então, o valor do E, aonde isso aqui tocaria esse eixo, seria onde? Aqui dá 20, 20 mais 30, 50. Seria no 50, né? Isso. Se a reta tivesse um pouco mais alta, ia tocar lá no 50, né? Ia. Tá bom? E aqui embaixo, a questão não está pedindo, né? Era só para determinar isso. Você vai fazer sempre desse jeito, nesse tipo de questão, tá? Substituindo uma conta na outra, né? Uma equação na outra, sim. A questão não está pedindo, mas caso quisesse, calcula aí a corrente de curto-circuito, aí tu faria, né? E sobre Rzinho. Eu já sei que o E vale 50, eu já sei que o Rzinho vale 10, então isso aqui vai dar 5 amperes. Então aqui embaixo, né, aonde tocaria essa reta aqui no eixo das abscissas, no eixo horizontal da vesícula, cara, seria justamente no 5. Isso, aqui seria 5 e lá em cima seria 50, tá bom? Veja se você quer printar essa última tela aí. Eu volto para cá, pessoal, apenas para finalizar essa aula, me despedir de vocês, pedir um like aí no vídeo, se você tiver gostado, tá legal? Se inscreve no canal. A gente se vê na aula de número 4, onde a gente vai estudar uma lei muito importante no estudo dos geradores e bem tranquilinha também, que é chamada de lei de Poilet. Valeu, tchau, tchau.